Nós vamos hoje dar continuidade na série Quem é Jesus? Quem é Jesus? Nós vimos já que Jesus ele é o pão da vida. Nós já vimos também que ele é a luz do mundo. Nós já vimos que Jesus dizendo sobre ele que ele é o pastor das ovelhas. A semana passada, na outra semana anterior, nós vimos que Jesus é a porta das ovelhas. Ele disse: eu sou a porta. Na semana passada nós vimos que ele é o bom pastor. E hoje nós vamos ver uma outra declaração de Jesus. E uma declaração assim, bastante importante para as nossas vidas e para os nossos dias. Porque tem algumas coisas que a gente fica com medo, não é verdade? Que faz a gente, às vezes, travar. E uma das coisas que muitas pessoas têm medo é da morte. Diga para o seu irmão assim, olhando nos olhos dele: você tem medo de morrer? Pastora, eu não vou nem perguntar, porque eu não quero nem falar sobre isso. Esse negócio não está certo, não quero falar sobre isso. Quero falar sobre viver, vida abundante, vida eterna, aí já é outra coisa, né? Mas medo, esse medo, às vezes é um segredinho nosso. Talvez você nem fala para ninguém, né? Talvez você vive uma vida sorridente, uma vida assim, que nem demonstra que você tem medo de nada, que você tem medo de alguma coisa, e principalmente o medo de morrer. E Jesus ele vem declarar nessa palavra de hoje. Ele disse para para uma família, né, que ele amava muito, que era a família de Lázaro, né? Lázaro, Maria e Marta, vocês lembram delas? Lembram dessa família? Esse texto que nós vamos ler só 2 versículos, mas é um texto, no contexto dele, Jesus ele diz no texto que ele amava essa família. Ele tinha um amor tão grande por essa família. Sabe, nós precisamos entender que Jesus nos ama. Ele ama muito a mim e a você. Este amor dele por mim e por você é o que nos faz vivos, é o que nos mantém vivos. E é o que nos mantém caminhando e levantando a cada manhã. Mas não é porque Deus nos ama e porque Jesus nos ama que nós estamos isentos de passar por lutas. Que nós estamos imunes, nós estamos imunizados contra morrer, por exemplo, contra ter alguma coisa que, eu não quero ter isso, eu não quero que isso aconteça na minha vida. Ninguém quer, ninguém. Ninguém quer passar por dificuldade, ninguém quer ter doença, ninguém quer nada. Ninguém quer nada, entende? Ninguém quer morrer, não. Mas nós entendemos que isso são coisas que acontecem. São acontecimentos normais e naturais do ser humano. E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Vamos lá para o texto. João 11, perdão. João 11, 25 ao 27, Jesus declara para Marta. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Obrigada, pastor Evelina. Amém. Vamos dizer amém, todo mundo? Amém? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele disse isso para Marta. Marta, quando ela chegou, aproximou de Jesus, que o irmão dela tinha morrido, Lázaro havia morrido, fazia 4 dias já. E Jesus demorou mais 2 dias para vir, enfim, aquele negócio de demora, né? Quando elas mandaram o recado para Jesus, Maria e Marta, as 2 irmãs, que amavam Lázaro, que seu irmão, não é? Mas ele morreu. E quando ele já estava morto, aliás, elas mandaram um recado para Jesus quando ele estava doente. Ele não tinha morrido ainda. E elas mandam um recadinho para Jesus: aquele a quem tu amas está doente. Mas quando chega o recado para Jesus, Lázaro já tinha morrido. Não deu tempo. Mas quando Jesus chega, Lázaro já foi sepultado.
já estava na sepultura, já fazia 4 dias. E aí Marta e Maria, você tem noção de como estava o coração dessas irmãs? Você tem noção de como estava por dentro delas? Porque se Jesus me amava de verdade, quando ela diz assim, olha, eu amo Jesus, e Ele me ama. Quando ela disse assim, mandou a cartinha para Jesus, assim, aquele a quem tu amas está doente. Aquele que o Senhor, não é aquele que ama você, é aquele que o Senhor ama, está doente. Então, se o Senhor ama, o Senhor vai vir. Se o Senhor ama este Lázaro, realmente ele vai chegar. E ele vai chegar antes dele morrer. Essa era o desejo do coração delas. É isso que gritava no coração de Maria e Marta. Ele vai chegar. Ele está doente, ele está aquecendo de febre, a febre está aumentando, tudo aquilo está acontecendo. Parece que ele vai morrer. Não vai morrer. Jesus vai chegar. Jesus vai chegar antes dele morrer. Só que ele não chegou. E ele morreu. Então elas estavam com o coração despedaçado. Jesus era para ter chegado antes. E quando ele chega, aquela pontinha de revolta, não é? Quando ela vai ao encontro de Jesus, Marta, ela diz assim, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se o Senhor tivesse vindo na hora que eu falei, ele não teria morrido. Por que o Senhor demorou para vir? Por que o Senhor não chegou antes, Jesus? Enfim, Jesus com toda a delicadeza, ele espera ela falar da revolta dela, porque às vezes é necessário, não é, nós falarmos das nossas revoltas. Às vezes é tão importante você, estou falando disso, está acontecendo na minha vida, isso está drenando toda a minha alma. E era o que estava acontecendo com Marta, ela estava drenando a alma dela. Jesus, eu quero falar para o Senhor que eu estou revoltada. Eu quero dizer para o Senhor que o Senhor não veio, por quê? Por que o Senhor não veio? Imagino que ela chorou muito ali com Jesus. Ela chorou demais. E Jesus acalma o ânimo de Marta. E ele diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela diz assim, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Mas antes disso, ela fala assim, eu creio que ele vai ressuscitar. Mas na ressurreição do último dia, ela usa um passado. Quando ela se aproxima de Jesus, ela usa um passado. Ela diz, se o Senhor estivesse aqui, passado. E depois ela vai lá para o futuro. Ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. Ela fala, tá bom, eu sei que o Senhor é. Ele vai ressuscitar. Ela fala, eu sei. Mas um dia, na ressurreição dos mortos, quando os mortos ressuscitarem, ele vai ressuscitar. Eu sei disso. Então ela estava usando um passado, ela estava usando um futuro. E Jesus, ele no meio, ele fala assim, Marta, Marta, olha para mim. Endireita essa cabeça. Olha nos meus olhos, Marta. Eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Eu sou o de ontem, eu sou o de amanhã, mas eu sou o agora. Eu não sou somente aquele que era, eu não sou aquele que há de vir, eu sou o agora, eu sou o Deus do já, eu sou o Deus do agora. Ele estava trazendo para ela algo que ela precisava realmente entender e ter uma compreensão. Esse texto ele ensina muitas coisas. Foi o maior milagre que Jesus operou. O maior milagre foi a ressurreição de Lázaro. Por quê? Ele tinha ressuscitado também, ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele ressuscitou a menina lá, a filha do Jairo, né? Estava morta também. Mas o caso deste Lázaro, que já faziam 4 dias, a viúva de Naim, o menino estava indo e estava no caixão. A menina não tinha sido enterrada ainda. Mas o Lázaro, já faziam 4 dias que ele tinha sido enterrado. Então, foi o maior milagre operado por Jesus enquanto ele esteve aqui. E isso, na verdade, suscitou a ira dos fariseus, para que eles pudessem, então, perseguir ainda mais Jesus por conta desse milagre.
Se você continuar lendo o texto lá de João 11, depois João 12, você vai ver que eles perseguiram Jesus de uma forma terrível depois do milagre de Lázaro, depois que Lázaro ressuscitou. Mas beleza, ele ressuscitou, mas depois ele morreu de novo, certo? Ele não está aqui, ele não viveu eternamente. Então não quer dizer que ele está vivo aqui e viveu para sempre. Precisou ele morrer de novo, entende? Mas vamos lá entender algumas coisas aqui nesse texto. O que Jesus estava querendo ensinar com essa afirmação? Nós vamos usar somente essa afirmação dele, porque o texto é longo, nós não vamos ler o texto. Veja bem, o que ele estava querendo ensinar? Que nele nós temos a vida eterna. Que a vida eterna nossa está em Jesus. Precisamos entender, ele disse, eu sou a ressurreição. Eu sou a vida. Jesus, ele é tudo isso. Toda a vida, ela vem de Deus. E ninguém pode receber a vida eterna se não estiver unido com Deus, através de Jesus. Toda a vida vem de Deus. Porém, se eu não estiver unido com Jesus, eu não tenho como chegar até Deus. Entende? Vamos lá ver o versículo? 1 Timóteo 2, 5 e 6. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e nós, os homens. O homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Jesus, ele é o único mediador entre Deus e nós. Não tem outro mediador. Não dá para ficar cocheando em dois pensamentos. Não, Jesus, ele é o Salvador, mas aquele também pode salvar eu. Aquele fulano também pode, ele foi um homem bom. Tal Bertano, tal religião, não sei o que lá. Se não passar por Jesus, amados, aqui está dizendo a palavra, ele é o único. Único. Não tem como simplesmente olhar para alguém e falar assim, olha, Jesus, eu gosto muito do Senhor, mas eu também gosto do fulaninho aqui. Eu vou perguntar uma coisa para você que é casado, ou você que namora, ou você que namorou. Você que é casado, ou você que namora, ou que namorou um dia, se o seu marido, ou sua esposa, ou seu namorado, ou sua namorada, disser para você assim, olha, vamos fazer um acordo, eu vou ficar com você, tudo bem? Durante, o ano tem 365 dias, tudo bem? Tudo bem. Durante 360 dias, eu fico com você. Somente 5 dias do ano, eu vou ficar com outros, tudo bem? Quem aceitaria essa proposta? Não, Kátia? Não? A Kátia já fez isso. Mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Beleza. Nós não aceitamos essa proposta. Porém, muitas vezes, nós traímos Deus. Nós traímos porque nós olhamos para outros deuses. Muitas vezes. Nós fazemos aquela olhada, aquela flertada com outras coisas. Que não o Senhor. Jesus, ele é o nosso mediador. Ele precisa ser o único na sua e na minha vida. Eu não posso simplesmente flertar com outros deuses. Eu não posso permitir que os meus olhos flertem com outras coisas. Senão, a Jesus, ele precisa ser o meu mediador. Aquele que media, aquele que intercede, ele é o meu intercessor. Não tem outro intercessor, gente, não tem. Ele é o único intercessor, e intercessor vivo, porque nós temos um que intercede por nós que está vivo. Jesus está vivo, ele não morreu, ele morreu, mas ele voltou a viver, ele ressuscitou e subiu ao céu. Então somente um vivo pode interceder por mim. Quem já morreu não pode interceder pela minha vida.
Todas as pessoas que nós muitas vezes gostamos, eu gosto muito do Buda, eu gosto muito do Maomé, eu acho legal aquilo que aquela pessoa fez, foi um bom profeta, foi não sei o quê. Ele não está vivo, ele não pode interceder pela minha vida. Somente o vivo pode interceder por nós, que é Jesus. E Ele é o meu intercessor. Ele é o meu mediador entre Deus e os homens. Ele é a ponte que me leva até Deus. Entende? Ele é a ponte, a única ponte que pode me levar até Deus. Outra coisa, Jesus nos dá a certeza da ressurreição. Além de nele eu posso ter a vida eterna, Jesus também me dá a certeza da ressurreição. 1 Tessalonicenses 4,14 diz assim: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu ou ressuscitou, cremos também que Deus trará mediante Jesus com ele aqueles que nele dormiram. Então, aqueles que Lázaro tinha adormecido, era o dormir da morte. Mas para Jesus, ele foi lá e disse: Lázaro, vem para fora. A voz de Jesus é a voz de trovão. É a voz que é morto sai do sepulcro. Então haverá o dia em que a voz do Senhor ressoará. E aqueles que estão mortos em Cristo, ressuscitarão. Se levantarão do túmulo. Sairão dali. Entende? A gente não consegue ter essa compreensão muitas vezes, porque nós somos limitados, não é? Como seres humanos. Mas imagina você, né? Aquelas pessoas que morreram há tantos anos, para vir para a vida de novo. Vem para a vida. Vem para a vida. E Jesus vai trazer de volta todos aqueles que morreram. E aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Vão subir primeiro, entende? Essa parte de Tessalonicenses é muito interessante, porque ali fala que ele vai vir, né? E na vinda dele, os que morreram em Cristo vão subir primeiro, e aqueles que ficarem aqui vivos vão ser transformados, entende? Claro que a gente não quer passar pela morte, né? Ninguém quer ir lá para aquele lugar escuro lá, né? Não vamos nem falar disso, né? É chato, né? Falar dessas coisas. Ninguém quer ir para aquele lugar escuro lá, cheio de barata, cheio de tanta coisa. Ninguém. Mas a gente quer o quê? Ouvir a voz do som da trombeta vivos e subir para a glória. Isso todos nós desejamos, não é isso? Aliás, nós deveríamos desejar, né? Se você não deseja isso, se você não tem esse desejo no seu coração de ouvir a voz do som da trombeta, cuidado, pode ser que você não ouça. Entendeu? Pega essa. Pode ser que você nem ouça. Porque só ouvirá o som aqueles que estiverem prontos. Aqueles que estiverem preparados para subir com ele. Então, esteja pronto. Esteja preparado para o dia do Senhor. Porque pode vir a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer situação. Pastora, alguém às vezes faz uma perguntinha assim, né? Pastora, mas perguntinha igual faz lá para o André Valadão. Se Jesus voltar e eu estiver tomando banho, eu vou assim? Peladão? Querido, você vai peladão mesmo. Você vai do jeito que você está, entendeu? Porque vai ficar tudo aqui mesmo, a roupa vai ficar tudo aqui, porque o nosso corpo vai ser transformado, não é, pastor Gelson? Pastor Gelson já falando besteira, você me levanta a mão e fala, tá bom, por favor. Ele é teólogo aí, eu tenho até medo de pregar quando ele está aqui, porque ele é teólogo. Então, as roupas vão ficar, o nosso corpo mortal vai ser transformado, esse corpo é corpo de pecado. Entende? E lá no céu não entra pecado. Lá no céu não entra pecado. Então, esse corpo de pecado, esse corpo que foi mortal, né, desde Adão, ele vai ser transformado num abrir e fechar de olhos. Então, haverá transformação. Nós seremos transformados pelo Senhor. Então, não precisa ter medo da morte, entende? É o próximo passo. Não, agora não é esse. Agora nós vamos ver, quem crê em Jesus, ele dá a certeza da ressurreição, né?
E quem crê em Jesus não precisa ter medo da morte. A morte não é o fim para quem crê em Jesus. A morte não é o fim. A gente faz bastante velório, né? E é muito notório quando uma pessoa ela tem a certeza daquele ente querido que partiu, daqueles que não têm, né? O medo toma conta, o pavor toma conta. A pessoa fica, ai meu Deus, será que ele foi salvo? Ai meu Deus, vamos rezar umas 10 Ave Maria, uns 10 Pai Nosso, para a alma dele ser salva? Não tem jeito, não tem jeito. Não dá. Não dá para rezar para morto, não dá para orar para morto. O morto já foi, já era. É ele com Deus. Enquanto estiver aqui vivinho, respirando, último respiro, último suspiro, ainda dá. Partiu daqui, não dá mais para fazer nada. Não adianta ficar, eu vou lá fazer 7 semanas com a vela, não sei das quantas, eu vou fazer não sei da quê, vou lá para qualquer lugar do mundo que for, porque eu vou rezar para aquela pessoa, porque ela precisa ser salva. Você precisa orar pelos vivos, para que os vivos convertam a Jesus. Para que o vivo, em vida, ele faça essa entrega, ele faça esse compromisso de mediador. Jesus, homem, Deus, que veio para a terra e trouxe salvação para a humanidade. Pós isso, não tem como o homem fazer absolutamente nada. Nada, nada, nada. Então entenda isso, entenda. Nós precisamos ter essa compreensão. Então é muito notório quando alguém tem a certeza, a convicção de quem era Jesus para aquela pessoa e de quem não era Jesus para aquela pessoa e como ela era, entende? E eu acho bem complicado quando a gente vai fazer velório, às vezes você fala assim, então, o que eu vou falar dessa pessoa? Não tenho o que falar. Embora a gente não fala mesmo do morto, mas quando é uma pessoa que a gente tem o conhecimento, a gente já sabe da vida dela, da conduta dela, a gente fala, né? Essa pessoa ela foi muito fiel, é uma pessoa temente a Deus, né? Mas quando a gente é convidado para fazer um velório de pessoa que a gente não conhece, fecha a boca. Eu não tenho o que falar. Eu não tenho o que falar. Eu não vou falar nada dessa pessoa, porque eu não sei. Então eu não vou falar, eu vou falar do que a Bíblia está falando aqui. Eu não vou falar, então ele está assim, mas foi perdoado. Não sei, eu não sei. É a vida dele com Deus. Agora ele vai acertar as contas com Deus, não é com ninguém, é com Deus. Porque a quem nós vamos prestar conta de tudo? Não é para Deus? E é nessa hora que nós vamos fazer os acertos de contas, entende? Tudo tem acerto nessa vida. E o acerto de contas com Deus é nessa hora. Então, quem crê em Jesus não precisa ter medo da morte. A morte não é o fim para quem crê em Jesus. Olha o versículo de 1 Coríntios 15, 57. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O aguilhão do pecado é a morte. Romanos diz assim, Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna com Cristo Jesus. Aguilhão era uma ponta, eu não sei do que era de ferro, né, pastor Gels? Acho que era, né? Para cutucar o boi. Quando os bois eram colocados lá para conduzir, para arar, fazer alguma coisa, então aquele aguilhão, ele tinha uma ponta de ferro, e se o boi parava ou ficava meio, né, paradão, era cutucado na unha dele, assim, na ponta da unha dele, para ele poder despertar, entende? Aguilhão do pecado, o pecado fere, o pecado mata, o pecado vai lá na alma da pessoa e faz com que ela peque, e faz com que ela se desvie do propósito de Deus. Mas aqui está dizendo que graças a Deus que Ele nos dá a vitória por meio do Senhor Jesus Cristo, por meio do nosso Senhor Jesus. Então é nele que nós temos essa vitória, é nele que nós podemos entender que nós não precisamos ter medo da morte, nós só precisamos temer ao Senhor e não ter medo da morte.
Outra coisa, não haverá mais morte. Os salvos terão vida eterna, sem sofrimento nem dor. Que Jesus estava querendo dizer para essas mulheres. Disse para Maria, para Marta e disse para Maria também. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Você crê nisso? Você acredita nisso? Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Ele estava dizendo isso para elas. Então, olha só a palavra de Apocalipse. Ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, mas a antiga ordem já passou. Tudo já passou. Não haverá mais morte, não haverá mais dor. Aqui nós sofremos, aqui nós choramos muito por alguma situação, temos decepções e ficamos magoados, ficamos ressentidos, ficamos cheios de tantas coisas, perdemos pessoas, sofremos. Aqui é sofrimento, angústia, dor, não é mesmo? Mas aqui essa vida já vai ter passado. Então, quando nós compreendemos isso, ele diz: não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais angústia, e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima que você chorar, ele vai enxugar. Ele estará lá para secar as lágrimas quando você de repente, não vai ter isso, não vai ter. Ele secará dos seus olhos toda a lágrima, então não vai ter mais choro. E em Apocalipse 22:5 diz assim, que nem sol não vai precisar. Não vai precisar nem da lâmpada, nem da luz, nada. Porque ele iluminará todo, dia e noite. Ele será a própria luz. Imagina o Senhor, aquela luz. E não vai ter dia, não vai ter noite. Ele será a própria luz. Quantos podem dizer amém por isso? Última coisa aqui. A condição para receber essa vida eterna é crer em Jesus. Ele disse para Marta, no versículo que nós lemos: você crê nisso? Ela podia dizer: não, desculpa, mas eu não creio. E nós temos a liberdade de dizer não para Jesus, sim ou não? Nós temos, porque nós temos o livre-arbítrio. Todos nós temos. Mas saber se creu ou se não creu, não dá para saber, né, gente? Não dá. Pastora, lógico que dá. Olha lá aquela pessoa chorando. Ela está chorando. Ela pode estar chorando porque, de repente, ela não tem dinheiro. Não é? Tipo assim, nossa, está faltando mistura na minha casa. Eu estou chorando por causa disso. Estou chorando porque meu marido falou uma coisa para mim que magoou meu coração, então eu estou chorando. Pode ser isso, pode ser tanta coisa, pode não ser arrependimento, entendeu? Olha só, Romanos 10, 9 e 11. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Jamais será envergonhado. Mas crer não significa simplesmente acreditar que Jesus ressuscitou, entende? Não significa só isso. Porque muitos creem. Você crê? Creio. Creio. Até o papagaio crê. Se falar para ele ensinar, ele falar, você crê? Ele fala, creio. Quem tem papagaio aqui já teve? Ninguém? Já teve papagaio? Não é assim? Você fala que se ensinar para ele, ele fala assim, Palmeiras é campeão. Fala isso. Ensina ele que ele fala, Corinthians é campeão. Ele fala também, fala tudo isso. Mas crer dessa forma não é a melhor forma e não é a forma mais correta. É necessário que haja arrependimento. A verdadeira fé traz arrependimento. Vamos lá, só duas coisinhas aqui. O que é arrependimento? Arrependimento é reconhecer o pecado.
Para se arrepender, a pessoa precisa entender que pecou. A pessoa que se arrepende e fica triste, ela fica triste porque entende que o pecado é errado. Ela fica triste, ela se entristece. Mas existe uma tristeza que é segundo o mundo e existe uma tristeza que é segundo Deus. Olha só em 2 Coríntios o que diz. Agora, porém, me alegro, não porque vocês estão tristes ou entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Eu fiquei triste por causa do que eu fiz, eu fiquei triste por causa do que eu errei, eu pequei, eu me entristeci. Então, é isso que me alegro, não porque vocês estão tristes, mas porque vocês se arrependeram. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim arrependimento, um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte, entende? Porque a pessoa, ela pode, por que a tristeza pode significar que eu estou triste por causa de um remorso só, ou por causa de um arrependimento? Se eu me arrependi, aquilo vai gerar tristeza no meu coração, na minha alma, mas eu vou voltar de direção, entende? Porque eu me entristeci por aquilo e não vou mais fazer aquilo que eu fiz. Se eu fizer, eu vou me arrepender, entristecer de novo, mas eu não vou simplesmente ter uma tristeza só, eu estou triste e tal, e depois faz, sempre fazendo a mesma coisa. Essa tristeza não é tristeza, é a tristeza segundo o mundo, é um remorso, entende? É só uma consciência, eu errei, tá? Mas eu entendo que eu preciso voltar o meu coração para o Senhor, eu preciso me arrepender de verdade. E outra coisa é mudança de vida, arrependimento é metanoia, é mudança essencial de pensamento ou de caráter, isso é no dicionário, metanoia, mudança essencial de pensamento ou de caráter, mudança de vida. Efésios 4, para a gente encerrar, diz assim: assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Entende? Hoje nós entendemos que muitas pessoas endurecem o coração. Devido ao endurecimento do coração, não há arrependimento. E porque não há arrependimento, não existe salvação. Porque sem arrependimento não existe salvação. Se você for ver um pouco mais abaixo desse texto, você vai ver que ele vai dizer assim: aquele que roubava, não roube mais. Aquele que fazia tal coisa, não faça mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que mentia, não minta mais. Então isso é mudança de direção, mudança de caráter. Mudança de caráter. Essa é a conversão, aquele que vai para um lugar. Eu estou indo para cá. E Deus fala comigo. Deus ministra no meu coração. E eu volto. Isso é conversão. Você já viu na rua que tem aqueles conversão livre à direita? Conversão livre à esquerda. É uma conversão. Eu mudo de direção. Eu mudo o meu pensamento. Eu mudo a minha maneira de ser. É mudança de vida. É mudança de caráter. Se você não tem mudança na sua vida, se não existe mudança no seu pensamento, se não existe mudança na sua maneira de ser, então é necessário você analisar a sua vida. Analise você. Eu vou na igreja, mas eu só vou na igreja, não tem mudança de pensamento, não tem mudança de caráter, eu continuo fazendo a mesma coisa, eu faço isso, faço aquilo e está tudo certo. Não está tudo certo. Não está tudo certo. Porque se acontecer de você partir deste mundo, não tem salvação para você. Porque não tem arrependimento verdadeiro. Porque não tem mudança de caráter. E você não vai ser aprovado pelo Senhor.
E quando chegar na presença de Deus, o que Ele vai dizer para você? Eu não te conheço. Nós queremos ouvir a voz dizendo assim do Senhor: Filho bendito do meu Pai, venha para o reino do meu Pai, venha para o meu reino. E não uma voz que diz assim: olha, eu não conheço você, aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. É tempo de nós observarmos a nossa vida, amados. É tempo de nós limparmos o nosso coração. A Bíblia diz em Apocalipse assim: aquele que está limpo, limpe-se mais. Aquele que está sujo, suje-se mais. E tem muitos que estão se sujando mais e mais. Está sujo no pecado? Um pecado vai partindo para o outro. Daqui a pouco está fazendo isso e aquilo para tudo certo. Não está tudo certo. Não está tudo certo. Eu preciso voltar o meu coração para o Senhor. Eu preciso olhar para essa palavra, que é a minha bússola, que é o que me guia. É onde é que o Senhor está dizendo, porque eu falando é uma coisa, você falando é uma coisa, o que você pensa, o que você entende é uma coisa, mas olha para o que Deus diz e o que Ele pensa sobre isso. Porque eu estava vendo essa semana na internet um relato de uma pessoa que ele pensa: não, mas eu penso que é assim, eu continuo fazendo o que eu estou fazendo, eu faço isso e continuo fazendo porque Deus me ama. Deus ama mesmo. E Deus ama mesmo. Mas Deus ama, mas Ele não quer que as pessoas continuem fazendo coisas erradas, no erro. O amor de Deus não vai impedir a pessoa de simplesmente ir para a perdição, porque Ele ama. Porque não é Deus que manda a pessoa para lá, é ela que vai. Eu disse uma vez a uma pessoa assim: olha, Deus não é tão injusto assim, Deus não é injusto não, que Ele vai mandar uma pessoa para o inferno. Ele não vai mandar a pessoa para o inferno, Ele não vai mesmo, não é Ele que vai mandar. É você que está caminhando, está vendo? Ó, eu estou caminhando aqui, ó. Eu estou vendo que tem um abismo aqui, ó. Eu estou vendo, entende? Mas eu continuo nesse abismo, eu continuo andando, eu vou cair no abismo. Entende? São os meus pés que me levam. Deus não tem esse prazer de ver nenhuma pessoa se perder. Não é o prazer de Deus. O prazer de Deus é que todos sejam salvos, diz a palavra dele. Que todas as pessoas venham ao conhecimento da salvação e se convertam a Ele, e se arrependam dos seus atos errados, e se arrependam da sua vida errada, e mude de direção, e mude de caráter. E não que continuem fazendo as mesmas coisas, achando que está tudo certo, achando que vai dar tudo vai acabar em pizza. Não vai acabar em pizza. Nós precisamos nos converter a Deus. Precisamos entregar o nosso coração e viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Não perfeita, porque nós nunca vamos ser, somente na glória do Senhor. Mas buscar o aperfeiçoamento dEle, que é Ele que nos aperfeiçoa. Fica de pé no seu lugar, eu quero orar com você. Eu quero que você analise você mesmo. Que você olhe para dentro do seu coração. Olhe para a sua vida. Pastora, mas hoje não é ceia. Não é dia de analisar a si mesmo. Todos os dias é dia de eu me analisar. Eu disse na quarta-feira aqui que nós não sabemos qual vai ser o nosso último culto. Nós não sabemos, como aqueles leprosos que ele voltou para agradecer, eles tiveram a última oportunidade de falar: Jesus, tem misericórdia de nós, cura a gente. Porque era a última vez que Jesus estava passando por ali fisicamente, porque depois ele já partiu para a cruz. Nós nunca vamos saber qual vai ser o último momento que nós temos com uma pessoa. Nós nunca vamos saber. Mas nós precisamos olhar para dentro de nós e buscar sempre melhorar. Sempre melhorar. Senhor, me ajuda a melhorar. Me ajuda a olhar para a sua palavra. Me ajuda a ter uma compreensão daquilo que o Senhor quer para a minha vida, do propósito pelo qual o Senhor permitiu que eu nascesse. Põe a mão no seu coração. Meu Pai, muito obrigado, Senhor. Assim como o Senhor disse para Marta, o Senhor disse para nós: eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou a ressurreição.
eu sou a vida. Nós confiamos, Senhor, em Ti, que no Senhor nós temos a oportunidade de termos vida eterna. Nós temos, Senhor, a garantia, Senhor, de vivermos, Senhor, livres do medo da morte. Nós não precisamos ter medo de morrer. Nós não precisamos ter medo de nada, porque o Senhor é a ressurreição e o Senhor é a vida. E todos aqueles que estiverem no Senhor, também o Senhor levará contigo. Senhor, olha para cada um de nós, nos ensina o caminho do Teu coração. Venha nos guiar em toda a verdade do Senhor, as verdades da Tua palavra, Senhor. Aquilo que o Senhor deseja, meu Pai, de cada um de nós. Confirma, Senhor, o Teu propósito, o Teu plano. Limpa o nosso coração, limpa a nossa alma. Purifica-nos de todo pecado, Senhor. De tudo aquilo, meu Deus, que nos afasta do Senhor. De tudo aquilo que nos mantém longe de Ti. Senhor, venha limpar a nossa mente. Venha limpar o nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos um dia ter a oportunidade de estar com o Senhor para sempre, para que nós possamos ouvir a Tua voz, se estivermos vivos, o som da trombeta, que nós possamos ouvir este som, Senhor, e se não, se nós formos primeiro, que nós possamos, Senhor, ouvir a Tua voz dizendo: vinde benditos para a casa do meu Pai, no qual eu tenho preparado antes da fundação do mundo. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é o nosso Deus, e nós queremos, Senhor, mais Te conhecer. Nós queremos conhecer os segredos do Teu coração. Queremos Te amar, Senhor, com todo o nosso ser, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Senhor, nós Te adoramos e nós Te exaltamos, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Amém? Você pode aplaudir a Jesus? Ele é a ressurreição e Ele é a vida. Quem crê nele viverá para sempre. Glória a Deus, glória a Ti, Senhor.